e deixando Deus num segundo momento. E nesse momento presente, desconsiderar a nossa realidade, essa realidade que nós estamos presenciando, vivenciando, experimentando. Desconsiderar essa realidade significa ingressar no enlouquecimento coletivo. Nós estamos entrando num enlouquecimento coletivo, no estado psicótico mesmo. O estado psicótico é o estado que nega a realidade, é a negação da realidade. Foi nesse estado de loucura que Luís XIV, rei da França, disse: o Estado sou eu. O Estado sou eu. Atravessando as fronteiras do bom senso, das limitações e do respeito, impondo um modelo político absolutista. Infelizmente. E no meio religioso existem inúmeras figuras, pessoas, donas da verdade e com soluções até para o coronavírus. Eu nunca vi tantos religiosos fazendo prescrições medicamentosas. Nunca vi tantos políticos fazendo prescrições religiosas. E inclusive sendo participante desses medicamentos. Mas fora delas, só os pajés. E, aliás, os pajés conseguem fazer melhor do que essas pessoas estão fazendo. A diferença é que o padroeiro é mudo. O padroeiro, a padroeira são mudos. Não faz promessas, só recebe. E nesse vácuo chegam os exploradores, que eu estou falando para vocês, tramados com avareza e com marketing, portanto com voz. Aquilo que o padroeiro não tem, que a padroeira não tem, eles assumem a voz e prometem resolver todos os problemas. E resolvem mesmo os problemas dos seus familiares, com a descendência toda na política e com a descendência toda à frente dos seus empreendimentos religiosos. São familiares que nunca produziram nada na sociedade. Aí as sucessões ocorrem sempre entre os familiares. Essas pessoas são sanguessugas também, sanguessugas da política, sanguessugas da religiosidade. Na religiosidade está o padrão araônico das sucessões entre os próprios consanguíneos. Na política também. E no nosso meio, no dia a dia, os sanguessugas que aprenderam com esse sistema. Entre os desamparados, existem pessoas de boa fé, muitas delas, mas existem as pessoas de má fé também. Existem os que fazem promessas padroeiros e não cumprem, que nunca serão cobrados, que acreditam nas promessas dos charlatães, que não cumprem com as suas promessas. Essas pessoas têm uma pequena fé em Deus e uma fé enorme nesses prometedores de promessas. Acreditam na ideologia deles, acreditam nas doutrinas deles. Aliás, ideologia virou uma religião. Muitos crentes que defendiam o cristianismo, que pregavam Jesus, que falavam de Jesus Cristo, agora esses crentes
só falam de ideologia, e não importa qual seja delas. E falam da ideologia e não sabem falar, e ainda falam erradamente, equivocadamente. O galo cantou, mas não sabe onde que o galo cantou. Olha, irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem, maldito a mulher que confia na mulher, malditos são as pessoas que acreditam na raça humana no sentido de espiritualidade. Quero dizer para vocês que eu, porém, continuo crendo em Deus. Se Deus fizer, Ele continua sendo o meu Deus. Se Ele não fizer, continua sendo o meu Deus. E Deus prometeu suprir as minhas necessidades básicas, não os meus desejos de consumo. Enquanto uns confiam em carros, cavalos, ideologias, ídolos e mitos, eu continuo acreditando no meu Deus, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, das coisas conhecidas e desconhecidas. Graças a Deus, o meu Deus é diferente do Deus do mercado. O meu Deus não faz barganhas. Ele não é Deus de trocas, de prêmios para os bonzinhos, legalistas e egoístas, que presenteiam os outros sanguessugas pobres. Não. Eu quero dizer para vocês: deixem de ser escadas para o empoderamento dos injustos que espezinham os indefesos com suas práticas pecaminosas. Deixe de ser escada, meu irmão. Está sendo escada com os seus votos, com as suas defesas, até brigando com irmãos na fé, até brigando com familiares. Deixa de ser escada para o empoderamento de injustos. Deixem de ser andaimes para os avarentos religiosos da atualidade, com a multiplicação dos seus templos, verdadeiros centros de recolhimento de dinheiro em troca de promessas. Deixe de ser andaime, meu irmão. Você é um ser inteligente. Você é feito em imagem e semelhança de Deus. Você foi feito para ser cabeça e não cauda, diz a palavra de Deus. Ainda existem igrejas sérias em nosso país. Existem pessoas com necessidades materiais pertinho de nós. Existe sim, em consequência da pandemia, em consequência do desemprego, em consequência dos hospitais estarem mal das pernas. Existem pessoas realmente necessitadas, que gostam de trabalhar, que gostam de estudar, que gostam de ir à frente. Então, essas estão pertinho de nós, até dentro das nossas famílias. A essas nós devemos ajudar. Mas os sanguessugas, que já eram sanguessugas antes da pandemia, aí é uma outra situação que precisa ser repensada. Existem muita variedade e muita mistura entre nós, com os guias espirituais cegos e os malvados, os políticos malvados, e essa associação pecaminosa deles, que apaga os invisíveis, que destrói a dignidade de negros, indígenas, mulheres, e arrebentam com os praticantes de religiões diferentes. Por que
nós temos que destruir outras religiões? Por que nós temos que ultrapassar os limites daqueles que professam uma fé diferente da nossa? Irmãos, isso não é de Deus. Isso é pecado. E nós temos que sair do meio desses sanguessugas. A pandemia nos colocou numa encruzilhada muito séria. E nós precisamos escolher o caminho da verdade em oposição à mentira. Meus irmãos e irmãs, luz e trevas não se comunicam. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Não podemos servir a Deus e ao diabo. Não podemos servir a Deus, ao sistema político, a ideologias, e esquecer a Deus. Não podemos usar da religião como uma forma de opressão, de domínio sobre as pessoas. Porque Jesus veio trazer libertação. Libertação é a palavra. E quando a gente não deseja ou não consegue atender a situação de forma madura, o que está acontecendo no momento presente, a tendência é transformar os outros em infernos. Se não concorda com a minha maneira de pensar, outra é do diabo. Se a pessoa não tem o mesmo tipo de fé, é do diabo. Se não vota como eu votei, é do diabo. Não, irmãos. Deus fez bilhões e bilhões de pessoas, todas diferentes. Nenhuma delas tem a mesma digital. Deus nos fez com muitos pensamentos. O provérbio diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas pobre de quem quer viver só com um tipo de pensamento. Pobre de quem quer viver só com pessoas que pensam iguais a elas. São pobres pessoas. Mas, infelizmente, existe isso. Vivem transformando os outros em infernos, fazendo exumação espiritual de cadáveres. Quem não consegue lidar com os desafios da atualidade, desesperadamente quer retornar à normalidade, normalidade que não existe mais. Ficamos desgrudados ao avesso, de ponta cabeça, numa sinuca de bico, nessa pandemia. E não podemos ser híbridos, part-time, meios crentes, quase salvos, mais ou menos. Não dá, irmãos, não dá. Não, temos que permanecer firmes na torre de vigia, como o profeta Abacuque permaneceu firme na torre de vigia. Fica de pé, tem que estar de pé, olhe para que não caia. Você se lembra que nós ouvimos lá atrás? Não era gripezinha. E nós somos surpreendidos com uma tremenda tsunami. A tsunami horrível. Passamos de 400 mil óbitos, irmãos. Isso dói o nosso coração. Porque Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo todo. 400 mil pessoas mortas. Quantas cadeiras vazias nas casas? Quantas camas vazias nas casas? Quantos pratos e talheres que não precisam mais das mesas? Quantos órfãos? Quantas pessoas sequeladas? Nós estamos no meio desse turbilhão. As nossas barragens de certeza se desmoronaram. As fronteiras, ou melhor, as fantasias
dos ídolos e dos mitos não se cumpriram, e os gemidos cresceram na nação, de norte a sul, de leste a oeste. O povo está gemendo, e nós descobrimos o tamanho que nós temos. Descobrimos que não éramos tão grandes quanto pensávamos ser. E o que é que nós vemos? O povo está adoecido fisicamente, materialmente, espiritualmente, politicamente. Há uma avalanche de besterol na classe política. A linguagem, o vocabulário está cheio de ódio, de palavras torpes, obscenas, agressivas, com aval de lideranças religiosas interesseiras e avarentas. Eu nunca vi um besterol tão grande como eu percebo nos últimos dias da nossa vida como povo brasileiro. Estamos num momento regressivo, um momento reacionário em direção ao século XIX, porque não se consegue lidar com a pluralidade de ideias e desafios. Não é à toa que das 20 indicações para o Oscar, 9 delas estão relacionadas com a temática social. Por que isso, pastor? As pedras estão clamando. O mundo geme desesperadamente. O mundo geme. E é um gemido grande. E grande parte dos crentes está perdida dentro dos templos. E isso se prova com as restrições de assistência aos serviços religiosos e com o fechamento dos templos. O que aconteceu? Muitos crentes estão em apuros, fora das quatro paredes, que eles só sabiam ser crentes dentro das quatro paredes. Fora das quatro paredes, eles estão perdidos. Não sabem cultuar a Deus fora dos cercadinhos. Enquanto isso, a Índia geme, o mundo geme, as pessoas morrem por falta de ar, as pessoas morrem por falta de kit, intubação. Nós estamos num caldeirão de pessoas perdidas. Embora os gritos por socorro sejam profundos e repetidos, os crentes se perderam fora das casas de oração. Não conseguem ouvir, ou se ouvem, sentem-se anestesiados pelos valores de um mundo corrompido, tenebroso, sob a chefia do maligno. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo é o diabo, que o sistema mundial está sendo envenenado e conduzido pelo diabo. Tem muitos crentes defendendo o sistema maligno. São pessoas que terceirizaram a fé, que constituíram como seus procuradores os padrinhos políticos, religiosos e o sistema mundano. Trocaram o Evangelho de Cristo pela ideologia, trocaram os familiares pelos padrinhos e madrinhas, trocaram a comunidade de fé pelas redes sociais, trocaram a evangelização pelas passeatas, trocaram as pregações da palavra de Deus pelos discursos de pessoas vazias. Por conseguinte, o amor de muitos está se esfriando, se evaporando, a tragédia está sendo absorvida com indiferença, a tragédia está sendo naturalizada. Diante disso, irmãos, e finalmente a palavra de Deus diz assim: desperta tu que dormes,
e Cristo te esclarecerá. A palavra de Deus diz: volta ao primeiro amor. Ele disse à igreja de Apocalipse: que eu tenho contra ti é que esqueceste o primeiro amor. Quando se esquece o primeiro amor, irmãos e irmãs, vai se esfriando tudo. E vamos substituindo esta palavra verdadeira e poderosa pelas ofertas oferecidas desse mundo. Deus tenha misericórdia por você, da sua família, e que tenha entrado salvação na sua casa agora, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, irmãos e irmãs, aqui e em toda a face da terra, especialmente nesses momentos que toda a terra sofre, agora e sempre. Amém.